fazer essa leitura? Tiago, capítulo 5, versos 12 a 20. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O nosso tema é a eficácia da oração. E Tiago fala, então, nessa passagem sobre a oração. No capítulo 1 fala sobre a oração. No começo do livro e no final do livro fala novamente sobre a oração. Aqui tem uma frase que diz: o cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. Parece tão natural, tão claro isso, mas nós precisamos constantemente ser lembrados de tantas coisas, né, a respeito da vida cristã, principalmente da necessidade de oração. Não é tão fácil você parar um tempo do seu dia e separar-se num quarto, num lugar, e se colocar diante de Deus em oração. Mas é uma necessidade, né? Ao acordar, ao dormir, em algum momento durante o dia, nós precisamos, e como diz a frase, um cristão maduro tem essa vida plena de oração. E acredito que talvez um dos motivos de não orarmos tanto é por não entendermos, ou não crermos, ou não pensarmos que a oração é eficaz. O texto que nós lemos no finalzinho aqui falava sobre isso, né? Sobre a oração eficaz. É o final do verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então, todo esse texto aqui, ele está envolvendo essa questão da palavra e da oração. Até mesmo o versículo 12, que parece que está isolado aqui, se nós tentarmos lê-lo nesse contexto, a gente vai perceber que é uma verdade. Que ele diz: a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Ele fala que nós devemos ter uma só palavra, buscarmos seguir um chamado. Invertendo um pouco a ordem aqui, irmãos, eu quero começar lá dos versos 17 a 20. Tiago dá um exemplo bem interessante
sobre a nossa semelhança com Elias, para falar que não só a oração é eficaz, mas a nossa oração é eficaz, e tão eficaz como a oração de Elias. Então, olha o que diz aqui o texto. Você tem a sua Bíblia aberta e vai acompanhando aí, que eu não vou mostrar todas as passagens. Mas aqui diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O que esse texto diz? Que os céus se abriram e se fecharam em resposta à oração de Elias. E o texto diz que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quando a gente estuda a vida de Elias, a gente vê coisas maravilhosas, né? Milagre, um homem de Deus. Mas também podemos ver uma pessoa que teve medo, que fugiu, uma pessoa que teve aparentemente uma depressão, que chegou até a pedir para morrer. E é esse homem que, sendo usado por Deus, orou. E a sua oração teve resposta. A gente sabe que a oração, ela é poderosa, não pelo poder humano, porque nós somos frágeis, como Elias era. Mas a oração, ela é poderosa porque ela manifesta o poder de Deus. Não é poder de homem, mas o poder de Deus. Então não depende do homem em si, da entonação da voz, né? A oração forte, a oração é mais emocional, a oração menos. Pode ser emocional, pode ser forte, pode ser fraca. O importante é ser a oração da fé, que a gente vai ver aqui a frase, né? A oração da fé que curou. É uma oração feita de acordo com a vontade do Senhor. Se a gente ir meio que rapidamente, mas ir lá em 1 Reis 18, lá fala, por exemplo, sobre ele orando pela chuva. E é curioso que ele orou, e a fundamentação, o fundamento da oração de Elias era a promessa de Deus. 1 Reis 18, no verso 1, Deus diz que enviaria chuva. E lá no verso 41, Elias orou pedindo chuva. Deus falou que vai chover. Vamos orar por chuva. Mas a oração de Elias não foi assim, chove, chuva e choveu, não, né? A gente lembra dessa história. Meteu o rosto dentre os joelhos, está encurvado lá e orando. De repente ele fala para o seu moço: sobe lá, vai lá ver se está chovendo já, se tem nuvem. 7 vezes. Na 7ª, diz o moço: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. E Elias já se deu glória já, né? Ai, a tempestade vem, corre que vem a tempestade. Percebe, irmãos? Um homem de oração, mas é totalmente dependente de Deus. E assim é a nossa oração. A sintonia com a vontade de Deus. E quando nós oramos, Deus chama-nos, nos manda orar, porque Ele sabe que a sua vontade ela é manifesta através da oração. A gente sempre falei na quarta-feira, não é que Deus muda. A oração não muda Deus, mas a oração ela é capaz de mudar as situações conforme a vontade de Deus. Ainda falando sobre Elias, ele orou com persistência. Orou a 2ª, a 3ª, ele podia ter falado: Deus, mas o Senhor falou que ia chover, não choveu, olha aí. Ele persistiu. Ele orou com instância, diz a palavra. Essa palavra significa com intensidade. Pôs o seu coração na oração. Eu falei que não é o tom da voz,
Mas às vezes a gente é molenga, né, na nossa oração. Ah, Senhor. Né? Se o Senhor quiser. Olha, interessante, né? Parece que eu estou sendo incoerente, porque a gente aprendeu há pouco que tem que sempre falar se o Senhor quiser. Mas esse Senhor quiser é quase assim, ah, Senhor, não se preocupa não, né? Não responde não. Às vezes nós temos essa falta de intrepidez na oração, de colocar diante do Senhor aquilo que nós estamos buscando, confiando no Senhor, na vontade do Senhor, que é conforme a oração. Então, baseado nisso, irmãos, o nosso tema é: devemos crer na eficácia da oração e devemos crer na eficácia da oração que nós também fazemos, não é do vizinho, não é da irmã de oração forte, né? Baseado nisso, em primeiro lugar, devemos orar pelos que sofrem. E aí a gente vai lá para o 13. Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Eu falei há pouco que no capítulo 1, é bem parecido. Capítulo 1, verso 2 diz: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria passardes por várias provações. E depois fala que deve ser perseverante. Mas logo no verso 5 fala: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Porque, irmãos, passar por tribulações com perseverança precisa ter muita sabedoria, precisa de muita oração para suportar essas adversidades. Então, peça a Deus. E agora, no contexto do capítulo 5, que nós sabemos muito bem, acabamos de estudar que eles não deveriam estar murmurando, que eles deveriam estar colocando-se diante de Deus e pacientemente aguardar até a vinda do Senhor. E como suportar, aguardar até a vinda do Senhor? Eles estavam sofrendo injustiça na mão de ricos opressores. Eles não deveriam ir para o tribunal, porque eles já iam perder mesmo. E Tiago fala: orem a Deus. Orem pelos que sofrem. Sofrimentos, circunstâncias difíceis. Em muitas situações, nós precisamos, com certeza, de nos colocar como o conforto para nós, a oração. É fácil murmurar, mas ao invés de murmurar, Tiago diz que nós devemos orar, pedindo sabedoria a Deus, pedindo para que o Senhor nos dê força, pedindo para que o Senhor mude a situação. Repare-se que nesse mesmo contexto ele fala, aqui no verso 13, na parte B, está alguém alegre, cante louvores. Podemos ter, no mesmo momento, pessoas que sofrem, pessoas que se alegram, e nós devemos chorar com os que choram, orar pelos que choram, também se alegrar. E muitas vezes nós estamos passando pela dificuldade, mas também se alegrando em meio à dificuldade. Não vamos viver em luto, senão a gente vai ficar em luto, em cara feia o tempo todo, porque sempre vai ter um problema que vai nos atrapalhar. Sempre vai ter alguém que fala: está me perseguindo. Aí de repente você acha um que está perseguindo mais, fala: esquece esse aqui, esse está perseguindo. O outro continuou lá também te amolando do mesmo jeito, mas agora você não está mais ligando para ele. Então, se a gente for por esse lado, né, de ficar triste por causa da dificuldade, nós vamos viver sempre infelizes. Tem um exemplo de Paulo e Silas que estavam na prisão e cantaram, se alegraram. Então, nós podemos sim. Está alguém alegre? Cante louvores. Segundo lugar, devemos orar pelos enfermos. O texto fala sobre isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração. Todos nós podemos orar pelos enfermos, mas especificamente aqui ele está falando sobre a liderança da igreja. Provavelmente é algum irmão enfraquecido pela doença que nem pode ir à igreja. Então chame os presbíteros para que eles estejam indo à casa dessa pessoa. O presbítero aqui é alguém de experiência, é o líder da igreja, é alguém que poderia estar lá sendo um auxílio espiritual.
Então todos podem ir, mas é importante que o pastor, os presbíteros, os líderes da igreja estejam também acompanhando essa pessoa. E aqui há uma palavra, né? Chamem. Pode ir sem chamar? Pode. Mas muitas vezes a gente peca em não chamar, né? Porque atender a um chamado é algo mais importante. É algo que nós entendemos como algo mais comum aqui, como está se dizendo. A oração, é muito bom lembrar, importante falar, que ela não substitui o médico e os remédios. Tiago não está falando, não, está doente, chame os presbíteros, eles vão orar, eles vão curar. Deus cura. Deus cura sem remédio, Deus cura com remédio, com cirurgia, sem cirurgia, conforme a vontade dele. Então nós precisamos orar e medicar e fazer todas as coisas. Não adianta a gente ficar em casa orando, não, Senhor Deus, mande um trabalho para mim. O Senhor não mandou hoje, né? Aí amanhã fala a mesma coisa, né? Ora e procura, se dispõe. E assim por diante, qualquer coisa que a gente esteja precisando é orar e trabalhar e agir em torno daquilo. Agora Tiago faz uma instrução um pouco diferente aqui. Eles deveriam orar, ungindo com óleo em nome do Senhor. Nós realmente não sabemos ao certo se essa prática era de várias igrejas ou se foi algo que Tiago introduziu ali naquelas igrejas que ele estava comandando. Fato que não é algo tão comum, porque a gente não vê um estudo, Jesus ensinando, os apóstolos ensinando. Jesus nunca ungiu com óleo. Uma vez ele cuspiu na terra, né, e ungiu com terra, né? E nós, então, percebemos que essa questão ela não é de toda compreensível. Tem alguns que falam que o óleo aqui é visto como um remédio da época. Então, era como se levasse o óleo como um medicamento e eles oravam. Mas muitos também falam, inclusive eu achei interessante que Calvino fala que provavelmente não seria apenas remédio, mas é uma relação simbólica com a ação do Espírito Santo. O óleo que havia essa investidura em alguns outros casos, né? É fato que nós não temos aqui uma regra e nem o óleo foi algo que curou. Não foi. O texto deixa bem claro, a oração da fé salvará o enfermo. Então, é a oração que foi a bênção nessa vida. Agora, nós não estamos aqui no estudo bíblico, né, para aprofundar sobre esse tema, mas nós entendemos que se não for algo, digamos, que se torne uma superstição, algo que seja feito de uma forma, digamos assim, como certas igrejas pentecostais, né? Não há nada de em algum momento alguém ir lá e fazer uma oração e a pessoa pediu lá, você pode colocar a mão na minha cabeça, você pode passar esse óleo aqui na boca. Não, acho que não há nada demais. O Nicodemos fala isso. Né? Só que você não pode fazer disso de uma prática no sentido como aquilo se tornar algo, acaba se tornando algo mais místico. Né? Eu lembro uma vez que estava levando a Santa Ceia e parou uma pessoa, viu que a gente estava meio arrumado assim, né, com a Bíblia na mão, e viu a caixinha da Santa Ceia. E ele perguntou se eu tinha óleo ungido para emprestar para ele. E olha que interessante, eu nem sabia que existia assim, né? Já tem o óleo, já vem ungido já, né? Então são superstições que viram, o fulano de tal ungiu, eu vou levar esse óleo lá especial. Né? Como eu falei há pouco, a oração do fulano é maior do que a outra. Eu lembro uma vez que estava uma pessoa com dificuldade lá na igreja, e a irmã falou se eu não me incomodava dela pedir para o fulano de tal ir lá orar, né? Quando a pessoa faz a pergunta, ela já sabe que ela está errada, né? Aí eu falei, tá, mas precisa perguntar para o pastor se eu posso chamar, por exemplo, o presbítero Daniel para fazer uma oração por mim? Precisa avisar o pastor? Mas o que estava por trás é que aquele irmão era conhecido, que ele veio de uma igreja pentecostal diferente, então ele era conhecido como um homem que orava e tal. E o pastor não é, né? Então,
É melhor chamar o irmão lá, que esse pastor aí acho que não vai adiantar levar ele lá, mas o doente não vai sarar. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, com julgarmos uns aos outros nesse sentido. Entendermos que nós somos aqui irmãos, né? A oração de qualquer um de nós é importante. E principalmente, como eu disse aqui, Tiago está fazendo uma instrução que a liderança deve estar indo, orando pelas pessoas. Isso também é muito importante. A oração assim curou. E em terceiro lugar, a oração, né? Devemos crer na eficácia da oração. Orar pela restauração dos desviados. Então nós falamos, orar pelos que sofrem. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Orar pelos enfermos. Está alguém entre vós doente? Façam oração. Está alguém entre vós desviados? Ore pela restauração destes desviados. É aqui de 17 a 20. Mas nós não, 19 e 20 que é mais a parte que nós estamos falando aqui. Olha lá, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá da multidão de pecados. Então, primeiro converter aqui não é que a pessoa vai converter o outro, né? É que a pessoa vai atrás do outro, trazer de volta para a igreja. Então, se nós temos no nosso meio alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, é nossa obrigação de, como crente, estar indo atrás dessa pessoa que está desviada. E nós devemos orar por essa pessoa. Então, nós sabemos que, por mais que nós sejamos filhos, pessoas de Deus, nós pecamos. E nós devemos confessar os nossos pecados, como diz aqui, o 15:16 também fala, né? Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está falando sobre o enfermo. Depois, verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa oração pelo desviado é uma oração que busca o arrependimento. Então, de forma geral, Tiago está falando aqui que nós devemos orar, confessar os nossos pecados. É muito importante a gente entender também aqui, quando fala confessar os pecados uns aos outros, não é fazer uma noite de confissão de pecado aqui, cada um contar o pecado maior, né? Ah, o meu é o meu, qual que você ouvir, você vai ficar assim, de boca aberta. Não é isso. Confessar os pecados uns aos outros está relacionado principalmente quando eu pequei contra um irmão e eu preciso me aproximar desse irmão e confessar esse meu pecado, no sentido de estar buscando o perdão, né? Na maioria das vezes, num caso que já se é visto, que há uma contradição entre as pessoas. Meu irmão, não fica triste comigo, me perdoa. É esse tipo de confissão que se fala aqui. Eu gosto de umas frases que o reverendo Hernandes usa no seu comentário sobre isso. Ele fala o seguinte: pecado privado deve ter confissão privada. Pecado público requer confissão pública. Uma postura errada é lavar roupa suja em público. Sabe, vamos fazer uma reunião de oração? E aí agora vamos para o momento dos pedidos. Eu vou pedir para aquela irmãzinha ali, que ela está adulterando com metade da cidade. Gente, não é assim, não é para expor o irmão, os pecados dele. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Oração não é sala de fofoca. Então, muitas vezes nós podemos orar, se alguém chega até nós e conta, às vezes há essa necessidade de confessar, sim, eu estou com um problema, com um pecado, eu quero um irmão que me ajude, um conselheiro, um terapeuta, né? No sentido, um irmão que eu possa falar com ele, confessar os meus pecados. Sim, mas a gente não tem essa necessidade de exposição quando não é público, quando não é algo público. É muito sério, né? A gente, às vezes, quer consertar as coisas, vai piorar.
Dessa forma, é a postura que nós devemos confessar os nossos pecados. Não devemos confessar um pecado além do círculo que foi afetado por aquele pecado. E principalmente devemos confessar os nossos pecados, ou o nosso pecado, a Deus. E a confissão, ela não é necessariamente feita a um sacerdote, a um pastor, a um líder espiritual. É uma confissão a Deus. É mais um tema aqui dentro, né, desses temas todos. Mas é certo que nós, crendo na eficácia da oração, devemos orar pela restauração dos desviados. E aqui ele fala, né, se alguém o converter, fala que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. É muito fácil criticar o irmão que saiu da igreja, o irmão que está pecando, mas nós somos chamados a convertê-lo, a trazê-lo de volta, a crer nessa possibilidade. Às vezes a gente fala, fulano não adianta ir atrás, não, fulano não adianta querer, não adianta falar. Mas se não adianta, vá. Depois você vai comprovar, talvez, o que você falou, né? Mas se for desse jeito também, né, acho que não adianta nem ir, né? Já vai não acreditando, né? Faz aquilo que eu falo, vou orar para o irmão não tem conserto não, né? Essa oração não é a oração da fé, né? Essa oração da falta de fé, né? Então nós precisamos crer na restauração e orar por essa restauração. Concluindo, irmãos, Tiago então nos dá instruções para que sejamos orando pelos que sofrem, pelos enfermos, pela restauração dos desviados. E nós somos assim incentivados, como falamos aqui no primeiro tópico, a orar. Um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas diárias. Oração não custa dinheiro, né? Ninguém pode falar, não posso porque eu estou sem dinheiro. Oração custa tempo, mas não vai dar desculpa que não tem tempo, né? Porque tem muito tempo, uma semana inteira pela frente. E a oração, sim, ela é eficaz. Devemos crer nisso, que a palavra de Deus diz. Ela funciona. O quanto nós temos orado? Pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa família, pelos desviados. E assim, a lista é imensa. Devemos crer, então, na eficácia da oração, que Deus muda as circunstâncias pela oração. Deus não muda, mas Ele muda as circunstâncias. Nos planos de Deus estão incluídos a nossa participação efetiva através da oração e da evangelização, né? Não é qualquer oração, a oração da fé. Não confunda com uma oração supersticiosa ou alguém especial, mas é uma oração que tem a vontade de Deus como centro, é uma oração como a de Elias, persistente, com intensidade, feita conforme a vontade de Deus. Essa fé, a oração da fé, é a fé implantada pelo próprio Deus, que Ele coloca no nosso coração. Quem que manda a gente orar? É o próprio Deus. Ore por isso. Faça essa oração. Claro também que por mais eficaz que seja a oração, em algumas situações, em certos momentos, as circunstâncias não irão mudar. Paulo orou, mas Deus deu-lhe poder para suportar as circunstâncias. Jesus clamou ao Pai, orando, mas o Pai lhe deu forças para suportar a cruz. Então, a oração, mesmo quando ela não muda aquele pedido que nós estamos fazendo, ela é essencial, ela é importante, porque ela remove o sofrimento, mesmo as dificuldades persistindo, Deus dá alívio ao sofrimento, mesmo quando não tira o objeto desse sofrimento, e muitas coisas vão nos acompanhar até o finalzinho, né, da nossa vida aqui, como foi falado ao povo aqui em Tiago. A oração nos fortalece, a oração nos dá poder para enfrentar as dificuldades. E como diz lá Tiago no capítulo 1, está precisando de sabedoria, ore, peça a Deus, porque o que muitas vezes nós precisamos é de sabedoria mesmo para continuar, é força.
Às vezes a barreira ela é muito pequena, mas para nós é grande, pesada. E aí a gente ora, Deus, tira esse peso que nem é peso, né? Para que eu possa persistir, para que eu possa continuar a minha caminhada com o Senhor. Então aqui nós vamos dar uma pausa, digamos assim, encerrando esse estudo, e que Deus continue a abençoar a nossa vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu a oportunidade de estudar esse livro, ó Deus. Mensagem que de diversas formas toca o nosso coração, tanto na questão da dificuldade, do sofrimento que passamos, mas também da necessidade de mudarmos, ó Pai, a nossa vida, de sermos mais santos, de controlar a nossa língua, de buscar, ó Deus, confiar mais no Senhor em todo o tempo. Obrigado, Senhor Deus, também por esse momento, que a mensagem nos fala sobre a necessidade de nós orarmos mais tempo, mais vezes, ó Deus. Que realmente nós estejamos dedicando tempo à oração, crendo que o Senhor é o Deus que responde às nossas orações. Abençoe-nos como povo do Senhor, e assim, ó Deus, possamos seguir nesta caminhada que o Senhor Deus assim nos colocou aqui nesta terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.